pais discutem na frente do filho sobre o comportamento do filho. Já viu isso, Fabi? Já. Um tira a autoridade do outro na frente do filho. E isso não pode, porque essa criança vai se tornar leviana. Discorda. Ah, eu não concordei, só que na frente do filho. A mãe diz para o filho fazer uma coisa, o pai diz que não precisa. O pai diz que precisa de uma coisa, a mãe diz que não precisa. Entendeu? Vocês têm que estar em concordância. Ai, você exagerou. Se você viu que o pai exagerou na correção, porque o pai também tem direito de corrigir. Mães superprotetoras, vou te falar algo. Pai tem o direito de corrigir o filho. Deixa ele corrigir. Se você viu que ele exagerou, você não vai chamar a atenção dele na frente do filho. Vocês vão para o quarto, tranca a porta e você vai conversar. Conversar não é brigar. Conversar com o pai, com o teu esposo. Olha, eu sei que você quis corrigir ele, você estava certo, mas eu acho que você exagerou um pouquinho. Da próxima vez, vê se você se controla mais. Não pode ser assim, porque você pode fazer tal coisa. Em amor, não é condenando a atitude dele. Você está de parabéns porque você corrigiu o nosso filho, mas a única coisa que você errou, você exagerou um pouquinho. Só. Acabou. E não na frente das crianças falar isso, né? Jamais. Porque o que acontece? Aí o filho vê que a mãe, né, É. defendeu ele começa até esse filho começa até desonrar pai e mãe, porque tirou a autoridade do pai. Você não pode fazer isso. Ninguém, nem o pai tirar a autoridade da mãe, nem a mãe tirar a autoridade do pai. Então, julgo desigual. Ah, julgo desigual. Às vezes o pai vai para a igreja e a mãe não vai, ou vice-versa. Geralmente é a mãe que vai para a igreja, o pai não vai. Então, tem que ser sábia. Você tem que chegar no seu marido e falar assim, ó, não ensina isso aqui para o nosso filho, né? Não faz parte. Você tem que ensinar o seu filho, vai se tornar um julgo desigual. Você vai querer levar o seu filho para a igreja, talvez o pai não vai concordar muito. Só que você vai orando ao Senhor e pedindo estratégias pelo Espírito, para que você também possa ganhar o teu esposo para Jesus. Mas não afronte, não passe por cima dessa educação de julgo desigual. Você fala A, o marido fala B. O marido fala B, você fala C. Tudo isso os filhos estão vendo. A desunião de vocês em educar eles. E eles são espertos, se aproveita disso, manipula um pai contra o outro para poder eles fazerem o que eles quiserem. Quando você já viu, seu filho já foi tragado, não tem mais jeito, para consertar ficou 10 vezes pior do que lá atrás. Então, peça direcionamento e não faça isso no nome de Jesus. E, pastora, são os 3 E's da educação dos filhos? 3 E's. O que seria isso? Tem 3 E na educação dos filhos que você deve seguir. Primeiro, exemplo. Segundo, exemplo. Terceiro, exemplo. Você, mãe, pai, exemplo, exemplo, exemplo. Se você não for exemplo, você não consegue educar os seus filhos. Não existe essa, ó, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não existe. Exemplo é a primazia da educação de uma criança. Sabe por que meus filhos me respeitam? Por causa do exemplo. Quando eu chego neles e eu falo assim, você já me viu fazendo isso? Você me vê fazendo isso? Aí ele já, não, mãe. Então por que você está fazendo? Se eu, que sou eu, não estou fazendo. E eu poderia. Aí eles ficam assim, você já me viu maltratar alguém? Você já me viu xingar alguém? Você já me viu desonrar? Você já me viu revidar do jeito que você está revidando?
Você já viu eu responder a pessoa mal criada? Então por que você está? Então, exemplo, exemplo, exemplo. Tudo é com exemplo. Crianças são uma esponjinha e elas observam. E o que você fizer, ela vai te imitar. E não adianta falar que nem o povo aí fala no mundo, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso daí não funciona. Na prática é só exemplo mesmo, né, pastora? Sim. E, pastora, é necessário impor limites na criação dos filhos? Lógico, sempre. Sempre. Deus não coloca limites em nós. Você vai dar uma Ferrari para uma criança de 10 anos porque ela está pedindo? Vai dar, Fabi? Jamais. Você tem que pôr limite. Por quê? Porque tem uma limitação. Então, assim, ela tá madura para ter aquilo? Não. Limites, os limites. Ponha limite no seu filho, você não põe? Você deixa ele fazer o que ele quer? Você deixa ele assistir o que quer, jogar o que quer, a hora que quer? Ontem eu dei uma bronca boa no ser do meu filho Daniel. Por quê? Porque ele me desobedeceu. E eu cheguei nele, apontei o dedo para ele assim. E eu falei para ele assim: você está de castigo. Você não vai mais. Você me desobedeceu. E tal. E fui falando para ele. É por limites. O não na vida do filho é necessário. Vou te falar algo, Fabi. Na Torá, dos 613 mandamentos, 348 é Deus falando não para nós. 200 e pouquinho é um sim, mas é um sim assim, do que você vai fazer. Então, Deus fala mais não para nós do que sim. E por que a gente só quer falar sim para os nossos filhos? Sendo que o não é necessário. Por isso que tem muito jovem hoje frustrado, que não sabe lidar com a vida, que não sabe romper, porque os pais passaram a mão na cabeça. Não fez. Não deu suporte nele, não fez a criança se frustrar. Hoje é um pecado a criança se frustrar, né? Você já viu isso? Dos pais que não deixam a criança se frustrar, Verdade. chorar. Os pais hoje não deixam a criança compartilhar brinquedo. Não, mas o brinquedo é dele, é egoísta. Cria a criança egoísta. Que tipo de ser humano você está criando? Você não está criando esse ser humano para você. Porque uma hora você vai embora. E ele vai ter que lidar com as pessoas de fora. Uma hora esse ser humano vai crescer. E quando ele crescer, virar adulto, ele não vai se frustrar. Ele não vai ter os nãos. Ele não vai ter limites. Vai sofrer. Não vai saber lidar com as situações da vida. Verdade. Tem mãe que tem medo, parece que tem medo de que o filho vai sofrer alguma frustração. O certo é, eu sempre falei para a Jaqueline e para os meus filhos, não, tem que deixar passar por situações difíceis, aí você vai lá e ensina. Mas não preservar o filho de passar, porque daí ele vai gerar um adulto mimizento, né? Como ela diz, né? Mimizento, tudo vai ferir, tudo. Nossa, coitadinho. Não, não pode, isso não pode.